Que tal ouvirmos hoje a história das estrelas, neste dia 8 de junho de 2025? Versão final adaptada com refinamento de estilo. Olá, minha querida estrela, seja muito bem-vinda ao Astro do Dia, esse cantinho aconchegante onde o coração encontra o céu. Aqui é um refúgio suave, onde todos os dias nos conectamos em silêncio com a sabedoria do universo. Eu sou a sua astróloga, sua companheira de jornada aqui no Astro do Dia, e venho compartilhar com você diariamente os recadinhos gentis que o céu nos envia com tanto carinho. As estrelas continuam a nos sussurrar palavras calmas e serenas. Neste instante, convido você a abrir o coração e escutar com atenção o que o universo deseja lhe dizer. A luz que vive em você pode sim voltar a brilhar com ternura. Já preparou sua xícara de chá bem quentinha? Feche os olhos por um breve momento, respire bem fundo e sinta o abraço leve do cosmos envolvendo este instante precioso. Este momento é só seu, um presente delicado do universo para o seu coração. Agora vamos caminhar bem devagar até os recadinhos que as estrelas nos deixaram hoje. E se quiser, compartilhe um pequeno gesto de gratidão nos comentários, como "Obrigada, Universo" ou "Obrigada, Estrelas". Essas palavras simples criam uma ponte ainda mais linda entre o seu coração e o céu. E minha estrela radiante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das estrelas. O seu carinho chega até mim como uma estrela suave que brilha no vasto céu da noite. Oi, tudo bem com você? Hoje é dia 8 de junho de 2025 e quero te convidar para sentir junto comigo o ritmo sutil desse domingo sob o céu do zodíaco. A lua acabou de entrar em Escorpião nessa manhã, trazendo um quê de profundidade e intensidade às nossas águas internas. Lua em Escorpião mexe com tudo aquilo que fica quietinho no coração, sentimentos escondidos, antigas lembranças, vontades profundas. Muitas vezes, a gente sente até um certo frio na barriga, um desejo de se viver tudo com mais verdade. É um convite para nos ouvirmos com coragem, mesmo que isso traga pequenos incômodos. O Sol, por sua vez, segue firme em Gêmeos, iluminando a curiosidade, os diálogos e aquele impulso leve de aprender com o outro. Com toda essa vibração geminiana, é mais fácil expressar o que sentimos, pedir colo, trocar ideias e até rir das próprias contradições. Hoje, o céu traz uma tensão entre a Lua e Vênus. É possível que surjam pequenas inseguranças ou ciúmes, especialmente nas relações mais próximas. Ao mesmo tempo, a Lua faz quadratura com Plutão, indicando um momento precioso para renovar emoções antigas e liberar velhas dores. Com esse cenário, a minha dica é: abrace suas emoções, permita-se falar sobre o que sente, mesmo que seja difícil. Relacionamentos ganham intensidade, mas também a oportunidade de serem curados. E sempre, sempre escolha o caminho do coração. Áries, as palavras da energia de hoje estão assim: coragem, profundidade, renovação, conversa, insegurança. Hoje é aquele dia em que tudo parece mais intenso, sabe? Tem um burburinho silencioso lá dentro, como se o coração quisesse falar mais alto. A coragem te leva para lugares de dentro que nem sempre você visita, mas a vibe pede que olhe com carinho para essas emoções mais profundas. Principalmente no amor e nos afetos de casa, qualquer conversa boba pode virar assunto sério. Então vale a pena escutar antes de reagir. Às vezes, um olhar diz mais do que 1000 palavras, e hoje o que não é dito aparece nos detalhes do dia a dia. Eu sinto essa energia de renovação pairando, misturada com aquela dúvida na barriga, uma vontade de se jogar, mas também medo de se machucar. Tudo bem se bater uma insegurança, viu? São só as camadas do coração se mostrando. E isso faz parte do seu crescimento. No meio da profundidade, tem espaço para uma conversa sincera ou até um pedido de colo. Quem está perto pode surpreender, mas só se você abrir espaço para trocar de verdade. Os laços ganham intensidade,
E mesmo que role um desconforto, é aí que nasce uma conexão nova, mais honesta. O dinheiro pode pedir um olhar cauteloso, sem grandes apostas, só seguindo o fluxo com tranquilidade. Se sentir o peito apertar, dê uma volta rápida. Beba água e lembre-se de respirar fundo. Se permita mostrar sua verdade. Vulnerabilidade também é força. Touro, o horóscopo de hoje começa assim. As palavras que resumem a energia deste domingo são confiança, profundidade, presença, desejo e insegurança. Hoje é aquele dia que a vida pede um mergulho mais fundo nas sensações. Sabe quando a gente sente vontade de ficar mais próxima de quem ama, de escutar de verdade, mas ao mesmo tempo percebe um quê de ciúme ou aquela insegurança que chega meio de mansinho? Então a energia está muito assim, em volta. Tudo te chama para um balanço entre segurança e intensidade. Vontade de se entregar, mas também de se proteger. Para quem está em família ou com alguém especial, pequenas palavras trocadas hoje podem carregar o coração, viu? Se der um friozinho na barriga, não se assusta. Faz parte desse desejo de viver os vínculos com mais verdade. E a verdade, às vezes, dói um pouco, mas cura. No trabalho ou no dinheiro, pode pintar aquela inquietação sobre o futuro. Mas hoje o mais importante mesmo é cultivar a presença, o aqui e agora. Cada gesto de carinho, mesmo que silencioso, conta muito. Então permita sentir, permita-se abrir, mesmo que seja só um pouquinho. O céu está sussurrando para você confiar nos laços que valem a pena e soltar devagar aquilo que já não cabe mais. Cuide do seu espaço emocional antes de tentar resolver o do outro. O afeto também se aprende, aos poucos, na prática de ouvir com calma. Gênios, vamos começar o seu horóscopo de hoje. As 5 palavras da energia do dia são curiosidade, diálogo, leveza, intensidade, insegurança. Hoje é um daqueles dias em que tudo parece meio misturado, sabe? Tem uma vontade de conversar sobre tudo, de trocar ideias, até de dar risada das próprias dúvidas, mas também uma sensação mais profunda correndo por dentro da pele. No fundo do peito, pode aparecer aquele friozinho na barriga, meio estranho, como se tivesse algo para ser dito ou ouvido, mas a gente ainda não tem certeza de como colocar para fora. As relações ficam mais intensas, principalmente com quem a gente ama ou confia de verdade. Às vezes, aquela pontinha de ciúme ou insegurança dá as caras, mas olha, no final das contas, é só o coração pedindo um pouco mais de verdade. Hoje é dia de se abrir mais no diálogo, mesmo que as palavras venham cheias de emoção. Não precisa forçar a alegria, nem esconder o que está sentindo. Se pintar vontade de ficar mais quietinha em certos momentos, tudo bem também. Vínculos podem se transformar agora, sabe? Principalmente se você tiver coragem de se mostrar como realmente está, sem se cobrar perfeição. Família, amores, amizades, pode ser um ótimo momento para renovar laços com delicadeza e escuta. O mais importante hoje é se permitir sentir, aprender e também rir das próprias contradições, porque no fundo tá todo mundo sentindo um pouco parecido. Dica prática do dia: se precisar esclarecer algo com alguém, tente falar devagar, escutando o outro sem pressa. Frase de conselho emocional: permita-se viver as verdades do seu coração, mesmo quando elas te assustam um pouquinho. Câncer. O seu horóscopo de hoje começa assim. As 5 palavras que resumem o clima desse domingo são acolhimento, memórias, intuição, introspecção, ciúme. Hoje é daqueles dias em que até o ar parece molinho. Sinto que o coração de quem é de Câncer fica ainda mais sensível com essa vibe. Sabe quando bate aquela vontade de ficar mais juntinho de quem você ama? Ou de buscar o conforto do seu cantinho favorito? A energia está puxando para um lado mais protetor, querendo abraçar as próprias memórias e nutrir relações reais, daquelas que tocam fundo. Só que, ao mesmo tempo, rola uma pontinha de insegurança, quase como um medo de perder algo valioso. Pode surgir aquele olhar mais atento, querendo garantir que o sentimento do outro é verdadeiro, trazendo até um ciúminho leve. Nada que precise virar crise, mas é um pedido do seu interior por mais clareza e troca sincera. Se der vontade de falar sobre o que sente,
Fala mesmo, mesmo sem as palavras perfeitas. Pode ser que o entendimento venha justamente na troca, quando você se permite ser vista e de verdade escutada. O domingo é bom para fortalecer laços na família, nas amizades e no amor, desde que você não fique só esperando ser cuidada. Cuide também. O que você planta em afeto hoje pode crescer bonito nas próximas semanas. Não tenha medo de abrir mão do que já não faz sentido. O coração às vezes precisa largar para respirar novo. Escreva rapidinho, numa folha ou no celular, 3 coisas que te trazem segurança emocional. Você só precisa acolher o que sente, sem se julgar. Tudo já começa a se transformar aí dentro. Leão, o seu horóscopo de hoje começa assim. As 5 palavras da energia do dia para Leão são: confiança, intensidade, curiosidade, diálogo, ciúmes. Hoje, Leão, existe uma energia diferente no ar. Sabe aquele impulso de se mostrar, de brilhar e ocupar espaço no mundo? Então, pode até aparecer, mas ele vem misturado com uma necessidade de olhar mais fundo para dentro, de reconhecer o que lateja aí no peito. Tem hora que bate um orgulho gostoso, uma sensação de que você é capaz de conquistar tudo que sonha. Mas aí, do nada, pode vir um ciúmes bobo, um questionamento sobre o espaço que ocupam na sua vida, principalmente nas relações. Dialogar vai ser mais importante do que nunca. Abrir conversa, expor seu lado, mas também ouvir de verdade o outro. E se pintar aquela vontade de controlar ou de mostrar demais, lembra que às vezes a força está em relaxar e confiar, viu? Esse domingo traz chance para reequilibrar expectativas, para sorrir dos próprios exageros e até para uma troca sincera no amor ou na família. No fundo, é um convite para você confiar mais nesse calor do coração sem medo de mostrar vulnerabilidade. Quando sentir o coração acelerar, faz uma pausa e pergunta para si mesma o que está sentindo de verdade. Ser forte também é saber pedir colo quando precisar. Virgem, as palavras de hoje estão assim, ó: acolhimento, diálogo, renovação, memória, insegurança. Hoje, para quem é de Virgem, o ar parece mais carregado de lembranças e até um pouquinho de saudade do que já foi bom, sabe? Tem aquele clima de domingo, meio nostálgico, mas ao mesmo tempo com vontade de cuidar melhor das próprias emoções. O que você sente agora vem de lugares fundos e talvez nem tudo tenha nome fácil, só que, mesmo assim, fica difícil ignorar. As conversas podem ficar mais sensíveis, com uma vontade sincera de entender e ser entendida. Quando alguém te procura para falar do que sente ou para pedir aquele apoio, experimente escutar antes de pensar em resolver, tá bom? Lidar com memórias pode mexer um pouco com a sua confiança, ainda mais se você sentir que algo do passado reapareceu de maneira inesperada. Mas olha, é justamente aí que nasce a chance de renovar, deixar ir o que pesa e abrir algum espaço para pequenas alegrias no agora. E sobre o amor ou a família, o segredo está naquela presença verdadeira. Nem sempre é preciso dizer tudo, mas sentir junto, sabe? A leveza pode voltar quando você se permite ser quem é, sem cobrança de estar sempre certa. Dica prática do dia: se sentir tristeza ou insegurança, escreva o que está sentindo antes de conversar com alguém. Conselho de hoje: confia no seu tempo interno. Não compare seu processo com o de ninguém. Libra, vamos sentir juntas o que esse domingo reserva para você. A energia de hoje está mais ou menos assim: companheirismo, renovação, diálogo, nostalgia, insegurança. Hoje, a vibe que chega para Libra é daquelas que pedem um olhar sincero para dentro e um ouvido atento para o outro. Sabe quando a gente sente vontade de estar perto de quem faz sentido, mas ao mesmo tempo percebe umas emoções velhas querendo aparecer? O dia mistura aquela vontade gostosa de conversar, buscar equilíbrio nas trocas e renovar promessas, com uma pontinha de nostalgia batendo no peito. Se deixar sentir é importante até porque surgem pequenas inseguranças, daquelas que só aparecem quando a gente quer agradar, ser aceita ou simplesmente entende que nem toda conexão é perfeita.
E aí, o convite é escolher com carinho o que você compartilha, sabe? Dizendo o que sente, mesmo que seja só um pouquinho. Nas relações, esse clima pode trazer uma oportunidade real de reacender o carinho ou transformar o que já está pesado. Ouça antes de reagir, perceba o que é só ruído e o que é afeto, porque no fim, Libra, é cuidando do próprio coração que a gente consegue estar inteira para quem realmente importa. Procure ouvir de verdade, antes de querer consertar tudo. Permita-se sentir dúvida, mas deixe que o amor seja o seu critério. Escorpião, vou começar falando da energia que gira em torno de você hoje. As palavras que mais sentem esse domingo para Escorpião: intensidade, renovação, profundidade, observação e certa insegurança. Hoje, a vida parece ganhar um tom mais profundo para a gente de Escorpião, sabe? É como se tudo ao redor ficasse levemente mais intenso, como se os sentimentos quisessem sair do esconderijo, pedir espaço e voz. Dá aquela vontade de mergulhar um pouco mais nas próprias emoções, de viver tudo com verdade, por mais delicado que seja. E olha, sentimentos antigos podem vir à tona, memórias que pareciam adormecidas, ou questões de família meio mal resolvidas. Mas não precisa temer isso não. No fundo, é uma chance linda de transformar aquilo que ainda dói, seja em relação de amor, laço de amizade ou situações de dinheiro que andam pesando no peito. Tem espaço para sinceridade hoje, Escorpião. As palavras podem sair mais corajosas e o coração pode falar alto, principalmente se surgir aquela ponta de ciúme ou insegurança com alguém próximo. Confia no processo. Às vezes, deixar o que precisa sair é o que traz as melhores curas e aproximações de verdade. Não tente controlar demais, apenas sente e acolha, porque no final das contas, é assim que você encontra a paz de novo dentro de si. Experimente escrever seus sentimentos numa folha ou conversar com alguém de confiança, mesmo que só um pouquinho de cada vez. A coragem de sentir profundamente pode ser o primeiro passo para transformar qualquer dor em luz. Sagitário, o horóscopo de hoje começa assim. As 5 palavras da energia do dia são: alegria, renovação, conversa, intensidade, ciúme. Hoje, sabe quando bate aquela vontade de sair um pouquinho do previsível e sentir a vida com mais generosidade? Com esse clima de domingo, o coração de Sagitário pode ficar mais intenso e os sentimentos vêm à tona quase sem pedir licença. Tem uma energia boa para renovar o astral, sabe? Especialmente com as pessoas que você mais confia. Família, amigos de verdade, aquele crush que de repente faz o peito dar um salto. Ao mesmo tempo, pode rolar um tantinho de ciúme ou de insegurança, quase como se você ficasse testando o quanto o outro realmente está ali com você. Mas olha, tudo isso faz parte do processo de viver relações mais sinceras. Não precisa afastar o que sente, não. Falar com honestidade até das suas dúvidas pode abrir espaço para conversas leves e para pequenas reconciliações com o outro e, principalmente, com você mesma. Hoje, se permita viver o presente com intensidade, mas sem drama, tá? Tem ar de renovação no ar, e é hora de acreditar que a vida sempre traz uma nova chance. Dica prática do dia: troque mensagens carinhosas com alguém especial, nem que seja só para dizer "tô pensando em você". Frase de conselho emocional: sinceridade, mesmo imperfeita, liberta o coração. Capricórnio, olha só as 5 palavras da energia do dia para você, capricorniana. Confiança, renovação, profundidade, prudência, desconfiança. Hoje é daqueles dias em que, mesmo querendo manter tudo sob controle, o coração pede um pouco mais de entrega, sabe? Tem uma profundidade no ar, uma sensação de que certas emoções que ficaram guardadas começam a cutucar o peito. Nesse domingo, você pode sentir aquela vontade de renovar certas crenças sobre si mesma, talvez até sobre quem você deixa ou não entrar no seu mundo. A confiança te chama, mas vem junto uma pitadinha de desconfiança,
uma prudência que é natural em você, mas que agora pode florescer ainda mais. Se sentir um desejo de ficar no seu canto, tá tudo certo, viu? Só respeita esse tempo e olha como tudo anda mais intenso na troca com quem você gosta. Pode ser uma ótima oportunidade de dialogar com o coração aberto, até mesmo sobre o que te incomoda. As relações se aprofundam quando há coragem de falar e ouvir de verdade. Para quem está numa relação, aproveite para renovar os laços, falar dos medos sem vergonha. E para quem está solteira, perceba se alguma emoção antiga ainda segura sua confiança. E dê espaço para a cura acontecer aos poucos. Permita-se organizar o próprio ritmo hoje, mesmo que isso signifique dizer não para algum convite ou expectativa externa. Confie nos seus limites. Eles também são formas de amor. Aquário, o horóscopo de hoje começa assim, viu? As palavras da energia do dia para você são curiosidade viva, amizade verdadeira, renovação interna, mistério, insegurança suave. Hoje, o clima pede um olhar bem cuidadoso para as relações ao redor, sabe? Que em aquele desejo quase secreto de se conectar em nível mais profundo, a gente acaba deixando cair certas máscaras. Notou? Tem sede de compreensão, vontade de ser ouvida de verdade. Eu sinto que Aquário, mesmo com toda essa vibe moderna, hoje pode sentir até uma certa nostalgia. Uma lembrança gostosa ou, quem sabe, um friozinho na barriga ao pensar em alguém especial. Os encontros, mesmo os casuais, ficam cheios de pequenas entrelinhas. Sabe aquele clima de tem algo diferente no ar? Só que, junto de tudo isso, pode surgir uma pontinha de insegurança. Talvez seja o medo de entregar o coração sem garantias, ou até uma dúvida antiga voltando a bater na porta. Por isso, deixo um conselho gostoso. Hoje é dia de conversar com o peito aberto, sem drama, mas com verdade. Valorize as amigas, acolha sentimentos, olhe para dentro com carinho. E sobre amor, aproveite para perceber os pequenos gestos de afeto. Às vezes, é numa troca de olhar ou mensagem leve que a coisa floresce. Se sentir o coração pesando, escreva o que sente, nem que seja só para você. Permita-se sentir, mesmo quando não entende tudo de imediato. Peixes, vamos começar a leitura de hoje. As palavras que resumem a energia desse dia são acolhimento, intuição, renovação, mistério e segurança. Hoje, peixes, o clima pede silêncio delicado e um olhar afetuoso para dentro. Com tanta coisa vindo à tona, fica impossível não sentir o coração mais sensível, não é? É como se as coisas que estavam guardadinhas no fundo resolvessem pedir espaço agora. Antigas memórias podem até surgir, trazendo aquele clima de nostalgia misturado com uma vontade de mudar velhinhos padrões. Intuição tá acesa. Sabe aquela sensação de perceber o que não foi dito? Então, segue esse toque. Só toma cuidado para não se perder em dúvidas ou comparações. É um domingo de renovar o que precisa ser solto, de acolher os sentimentos com carinho e respeitar o tempo das coisas. Se no amor rolar uma insegurança quietinha, lembra, falar sobre como você se sente pode mudar tudo. Os laços profundos só mostram exatamente quando a gente se permite ser gentil consigo mesma e com o outro. Famílias, amigos, amores, todo mundo pode sentir o clima misterioso e ao mesmo tempo tão carregado de possibilidades de cura. Confia, seu jeito de sentir é precioso e hoje ele é a sua bússola. Hoje permita-se ficar uns minutos em silêncio, só sentindo seu próprio ritmo. Nada é mais forte do que a verdade gentil do seu coração. E assim, queridas, seguimos para o encerramento de nosso encontro sob as estrelas. Hoje, as emoções nos guiaram por caminhos de autodescoberta e compaixão. Que você possa levar essas reflexões ao coração e deixar que elas floresçam. Se hoje não foi sobre grandes respostas, talvez tenha sido sobre escutar melhor seu coração. Até a próxima, com carinho e luz.